Você lembra daquela velha história de dividir o Pará? Eu lembro, não faz muito tempo não. Pois é, ela voltou a ser discutida, dessa vez agora no Senado Federal, e a proposta, é claro, divide opiniões. Acompanha comigo a reportagem do Danilo Alves. Entrou em pauta na semana passada na CCJ, mas não chegou a ser votado por causa de um pedido de vistas. O relator, o senador do PSDB do Amazonas, Plínio Valério, já deu parecer favorável ao tema. O novo plebiscito, se aprovado, consultará os eleitores sobre a criação do estado de Tapajós, pelo desmembramento de 23 municípios situados no oeste do Pará, entre eles Santarém. Para o relator, a maioria dos habitantes da região é a favor da separação. Em respeito ao povo paraense, eu devo dizer que o que a gente tenta, que nós vamos conseguir, como relator deu voto favorável, é para que vocês, paraenses, tenham o direito a um plebiscito para dizer sim ou não se querem a criação do estado de Tapajós. Nós estamos dando o direito do plebiscito, vocês é que decidem o destino de vocês. Na CCJ vai passar com o meu voto favorável e depois então vai para o plenário do Senado, aprovado, vai para a Câmara Federal. Então, ou seja, é um caminho longo, mas é um direito que esses 23 municípios têm. A disputa sobre a divisão do estado começou efetivamente como projeto ainda nos anos 90, para a formação de mais 2 estados, Tapajós e Carajás. Em 2011 foi realizado o primeiro plebiscito, mas 66,08% rejeitaram a criação do estado de Tapajós e 66,59% disseram não para o estado de Carajás. O do Tapajós teria 43% do território do estado do Pará e contaria com cerca de 2 milhões de habitantes. Com um produto interno bruto de 18 bilhões de reais, o estado teria 8 deputados federais e 24 estaduais. O senador do Pará, Jader Barbalho, assim como o filho Helder Barbalho, que é o atual governador do estado, são contra a emancipação. Desde que eu tomei posse, eu fiz um gesto de que nós governaríamos por todo o Pará. A partir da posse, fiz posse em Belém, fiz posse em Santarém para demonstrar o gesto com a região oeste, fiz posse em Marabá para a região sul e sudeste. E tenho feito, nestes 2 anos e 11 meses, uma rotina quase que diária, de visitar todos os municípios, todas as regiões, de fazer com que o governo esteja presente para demonstrar de que não precisa dividir, que é possível governar para todos e fazer um Pará unido, um Pará forte. Lamentavelmente, volta à tona este assunto e eu quero informar a todos os paraenses que eu pedi ao senador Jader, como senador do Pará, que foi eleito para representar a união do Pará e todos os paraenses, para que ele possa, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, pedir vista a este projeto. Para os especialistas, é preciso cautela sobre a escolha de uma nova federação. Entre as principais questões está a administração de investimentos econômicos desse novo estado, além da adequação política dos municípios que hoje pertencem ao estado do Pará. E quando se pensa estado a nível subnacional, ainda tem que se pensar o remodelamento dessa dependência com os municípios, porque junto com esse novo estado, vem 23 municípios que já existem, que estão ali numa relação específica com a capital, né, que é Belém, e que agora terão uma nova dinâmica de relacionamento com isso, um acesso diferente ao fundo de participação dos municípios. Olha, só para a gente fazer mais uma reflexão sobre esse assunto, deixa eu falar para vocês, tem duas vertentes aí de pensamento. Uma delas é que a gente sabe que, de fato, quem vive nas partes mais longínquas desse estado, quem mora no sul do Pará, quem mora em outras regiões, sabe que muitas vezes o acesso a serviços públicos, ele é muito complicado. Muita gente precisa ir ou aos centros urbanos mais próximos ou até mesmo aqui na capital para ter acesso a algumas coisas. Então, a gente compreende esse sentimento de parte da população, mas, por outro lado também, eu acredito que isso fragiliza algumas regiões do estado. Eu não sou a favor da divisão do estado exatamente por isso, porque a gente tem nessas áreas divididas potencialidades, mas a gente também tem necessidades e alguns déficits. E eu falo isso inclusive para quem fica aqui mais para a região da capital também. Então, o que eu poderia dizer para vocês é que a grande reflexão, quando eu vejo tanto político engajado
inclusive o cara de outro estado, engajado em se fazer plebiscito em prol dos paraenses, como ele mesmo disse aí, eu me questiono o seguinte: a quem interessa essa divisão? A quem interessa, porque a gente sabe que novos estados também se pressupõe uma nova organização política e econômica, cargos políticos, governadores dos novos estados, e aí essa briga do poder, com toda certeza, é o que acirra essa vontade de fazer a população falar no plebiscito o que deseja, o que quer. Será que isso parte mesmo do seio da população, esse questionamento? Ou são alguns grupos políticos que se interessam disso? Então fica aqui a reflexão para todo mundo que está em casa, né?